Essa é uma live em que nós vamos falar sobre a natureza ser parte de quem nós somos e nós somos parte da natureza. Quando as nossas almas vieram para fazer o ciclo de encarnações aqui na Terra, nós combinamos isso. Esses seres serão constituídos do corpo da Terra. Foi assim. Só que aí a gente por alguma razão se esqueceu. Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos queridos. A todos que estão chegando, bem-vindos à nossa Olha, mas live. mais do que minha irmã, nesse contexto que a gente está aqui hoje, a Thaisa Cioli é terapeuta floral, especialista em terapia floral pela Universidade de São Paulo. Ela é professora credenciada de algumas linhas internacionais de florais, incluindo a Flower Essence Society dos Florais da Califórnia, a Alaskan Essences, a Bush Flower Essences. A Thais é educadora na área da terapia floral, nos campos de estudos da terapia floral. Ela é especialista também. Como é mesmo, Thais, o nome dessa especialidade da neurociência? Eu sou neurocientista especializada em comportamento humano, Isso, querida, muito obrigada. com E, atendimento clínico, né? Eu e não estou em também, laboratório, eu atendo clinicamente. e também é especialista em cultura de paz. Exatamente. É uma Então, das olha minhas só, paixões. quando E eu tudo disse isso eu junto no meu consultório de terapia floral. isso mesmo. É, E a Thais porque antes de tudo eu sou terapeuta floral. E recentemente, ela, a nosso pedido, ela gravou para o canal do Hotmart da Essências Florais, ela gravou um curso sobre os florais de Bach aplicados na prática. É um curso maravilhoso, ele está lá online, você pode comprar, baixar, assistir durante um ano, todas aquelas aulas lindas, apostiladas e tudo mais, vale muito a pena. É, Mas e ele, hoje, fala. ele é um curso compacto, né? Ele não é um curso de formação, ele é um curso que pode ser de aprimoramento, mas ele também é interessante para quem não conhece nada de florais. E ele é um curso curto, gostoso de fazer, com atividades no meio. Eu achei que ele ficou delicioso. Eu achei. E as pessoas que Ele ficou compraram o curso, apetitoso. as pessoas que já compraram, já estão fazendo, estão adorando. Ai, Inclusive hoje, particularmente, daqui a pouco deve entrar aqui, se ainda não entrou, uma pessoa que comprou o curso, teve uma alteração lá do Hotmart, ela teve uma dificuldade em acessar desde o primeiro módulo, e aí a gente falou com ela, já arrumamos essa questão ali para ela, e aí a gente avisou da nossa live de hoje, ela falou, olha, eu vou estar almoçando, mas eu vou entrar lá. Eu tô amando o curso, ela tá adorando o curso, que Thaís. bom, que bom. A Jéssica entrou aqui, ela falou: Estou amando. Oi, Jéssica. A Jéssica, a Aline também está fazendo curso, que Oi, deve estar aqui Aline. presente Que na hora do bom. mesmo no horário de Ah, o almoço. Sucesso 520, que eu não sei o nome, também está dizendo que o curso é incrível e que amou. Que bom, que bom. A Usem gente os florais em casa com os seus. Se você é terapeuta, venha ouvir também. A prática de quase 30 anos de consultório traz algumas experiências interessantes no uso dos florais de Bach, né? E pode acrescentar aí, mesmo para quem é terapeuta há bastante tempo. E esse tema de hoje, olha quem chegou aí, a Kate, nossa amiga de infância. Ah, não, Kate, te amo. A mamãe também tá aí, também ama minha mãe, a Estela, que eu adoro, a Gi. Deixa eu ver aqui. Oi, gente, quanta gente querida. Muito bom. E a gente, quando a gente pensa nesse tema, né, de que nós precisamos nos lembrar de que nós somos natureza, a natureza do planeta que nos acolhe na nossa jornada evolutiva, ela é parte de quem a gente é, né? E quando a gente fala nesse assunto, a nossa tendência já é pensar em florais de algumas linhas específicas
de que os produtores falam nisso, falam na literatura, né, nos seus livros, falam quando eles estão ensinando, quando eles estavam ensinando aqui no Brasil. Então, aqui a gente imediatamente pensa nas essências do Alasca, a gente imediatamente pensa nos florais da Califórnia, que também tem muitas essências voltadas para isso. A Janaína chegando aí, Oi, defendendo Jana. tudo isso Tão querida. é a editora que tem editado e reeditado títulos antigos dos livros de florais Olha, aqui da gente na língua portuguesa. Super querida. E também ela total traz gratidão pelo. novos títulos e Que autores. bom! Olha, total gratidão pelo seu trabalho, Janaína. Você é importante para nós, todos, terapeutas aqui. Muito obrigada. Isso mesmo. Bom, e aí você estava falando que a Também. gente tem todos os florais, de Eu todos os tava, sistemas trazem, né, o Cíntia? que eu estava falando é que alguns outros sistemas especificamente tocam nesse tema. Né? Esse é um tema atual, não é um tema lá da década de 1930, quando o Dr. Bach preparou os florais da natureza. Né? Então, esse é um tema muito atual. Então, a gente tende a já lembrar daqueles florais, principalmente do Alasca e da Califórnia e alguns outros. Todas as flores verdes, né, Cíntia? Por exemplo, as flores verdes do Alasca e da Entre Califórnia. muitas outras, né? Mas a Thaís acordou a minha atenção, e a gente traz isso agora para compartilhar de uma forma um pouco mais ampla, de que os florais de Bach, ontem a gente estava falando, eu falei, Thaís, vão ser os 38, né? Não são os 38, mas eles também podem ser usados para esse tema. O tema de ajudar a nós, seres humanos, a humanidade, a se lembrar, a acordar para essa verdade fundamental da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, que é que nós somos natureza. A natureza, ela é parte de quem a gente é e nós somos parte da natureza também. Esse é um tema tão importante na atualidade, né? E que eu confesso não, eu conto que todas as formações que eu fiz, incluindo a de neurociência, mas a de cultura de paz também, todas abordam este assunto. Porque a qualidade de vida humana está intrinsecamente relacionada a você se sentir pertencer a uma comunidade, e especialmente com o planeta, com a Terra, com a parte que a gente chama de selvagem do planeta, inclusive, e para além do planeta, né, com o universo. Que isso é a nossa realidade, estamos muito distraídos dela e, portanto, muito adoecidos na nossa relação com os outros e com a Terra. Uma coisa interessante neste assunto é que ele aborda um tema que se chama solidão. A solidão hoje é estudada pela psicologia, pela psiquiatria, pela neurologia, pela biologia, pela Pela neurociência, sociologia pela também. sociologia, pela antropologia, e como um tema muito premente, porque sabe-se hoje que a solidão ela é mais impactante para a morte de uma pessoa do que o cigarro e o álcool juntos, porque ela afeta o sistema imunológico profundamente. E quando a gente pensa em solidão, a gente não pode pensar só eu não estando bem em relacionamentos com outras pessoas. Isso é muito importante, mas é também com relação à natureza, quando sentimos que não pertencemos ao planeta. Eu lembro que quando eu comecei a estudar os florais, isso lá na década de 90, era muito comum encontrarmos pessoas que diziam até com um certo orgulho no meio, no nosso meio, do quanto se sentiam extraterrestres na Terra, quando se sentiam verdadeiros ETs. Ah, eu não sou desse mundo, somos da Terra, nossos corpos são terráqueos, fazemos parte de toda essa vida natural do planeta. E uma outra coisa interessante nesse assunto
é que também daquela época, mas até hoje algumas pessoas têm esse conceito, que o processo de autoconhecimento, que é importantíssimo para o sistema imunológico, da consciência, né, da psique humana, da nossa personalidade, né, ele é um adstringente para a nossa personalidade. Então, é que o autoconhecimento só se faz, ele é exclusivo do ser humano voltado para si mesmo. Então, você mergulha em você e você se autoconhece. Não é assim que funciona, né? Isso é ensimesmamento, isso pode aumentar muito a solidão. O autoconhecimento se faz conhecendo por dentro quem você é, mas todas as forças da natureza que aonde você está envolvido numa troca inconsciente. E por quê, né? Porque isso é parte de quem você é. Perfeito. O seu corpo funciona junto com o corpo da Terra. Os ritmos todos do corpo estão altamente em sincronia, ou se não estiver, você está doente, com os ritmos da Mãe Terra e de tudo que envolve a Mãe Terra como astros, os astros que estão ao nosso redor. E nós aprendemos isso dentro dos cursos de terapia floral. Mas quem está falando sobre isso hoje, Cíntia, é astrofísica. Uhum. Por sinal, é um livro, eu estava comentando com a Cíntia ontem, que eu acabei de ler o livro, um dos livros mais recentes do Marcelo Gleiser, que é um astrofísico brasileiro, O Despertar do Universo Consciente. E ele cita John Muir, que vamos assim dizer, é o mentor espiritual da Patrícia Kaminski, mas é uma referência para nós, terapeutas que estudamos os florais da Califórnia, na nossa relação com o planeta Terra e com a natureza, como cuidadores, pertencentes, irmãos, e não pessoas que estão acima da natureza. O iluminismo trouxe essa ideia. Por E sinal, é tão bonito quando a gente vê a ciência falando aquilo e comprovando aquilo que pessoas como São Francisco de Assis já trouxeram, sabiam. né? Que Lógico. os elementos da Terra são irmãos nossos, porque são filhos dessa mesma grande mãe, né? Todos os povos originários, de Tudo que todos os lugares. os ambientes a nós nos constitui também, né? Só uma ressalva, Thaís. Diga. Você mencionou a Patrícia Kaminski e algumas pessoas que estão aqui entrando, chegando, podem não saber. Patrícia Kaminski é a produtora dos Florais da Califórnia. E John Muir hoje uma entidade, né, que esteve entre nós aqui na Terra e é um dos mentores do trabalho dela. Especialmente dessa segunda fase de essências florais, né? E ainda voltando sobre autoconhecimento, se você quer se conhecer, estude o livro da natureza. Pode estudar através da astrofísica, da física, da química, da matemática, da geometria, das fotos, né? Contemplando a natureza. Né? Sebastião Salgado chega, fotógrafo brasileiro já falecido, ele chega a uma conclusão maravilhosa que todos nós que gostamos das montanhas também podemos chegar observando as montanhas, né? Que elas estão ali há milênios, né? Steve Johnson, ele falava isso. Ele falava, tô aqui em São Paulo. Steve Johnson foi o criador das essências do Alasca e manteve as essências do Alasca em pesquisa ao longo de algumas décadas. E ele é falecido há alguns anos atrás, acho que há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E 17. atualmente a esposa dele foi quem pegou as rédeas lá e assumiu, e é uma maravilhosa produtora e pesquisadora de florais, dos florais do Alasca. Então vai, inclusive, dar um curso nesse sábado Esse agora. sábado, imperdível. Mas o Steve Johnson, ele, enquanto estava aqui em São Paulo, a gente o trouxe muitas vezes para dar aula aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil, foi muito para o Sul, foi para Minas Gerais, foi para o Nordeste, mas aqui em São Paulo, difícil para ele, né? Acostumado àquela amplidão do Alasca. Aqui em São Paulo são tantos os prédios, são tantos os carros, parece que a nossa energia vai até ali, já bate numa coisa, vai até ali, já bate na outra. Então a gente se sente, se a gente não se cuida com os florais,
pode se sentir um pouco aprisionado, principalmente por uma pessoa como ele, acostumado àquela amplidão toda. E aí ele falava para mim, o que me segura aqui são as montanhas do Alasca. Aqui, né? O que me segura bem aqui em São Paulo são as montanhas do Alasca. A qualquer instante em que eu me sinto um pouco oprimido por estar aqui, imediatamente eu me remonto às montanhas do Alasca, às cordilheiras do Alasca. E aí as cordilheiras do Alasca me resgatam de qualquer mal-estar e eu fico bem de novo. Porque eu lembro que eu estou aqui, mas eu também estou lá. Elas são parte de mim. É demais isso, né? E os nossos povos originários do Brasil, mas todos os povos originários do mundo, tratam a natureza como irmãos, né? Numa cocriação ali de plantação, de pesca e tudo mais. Uhum. Agora, o Dr. Bach, apesar de não ter falado sobre uma essência floral ou outra, numa reconexão com a natureza, a base do trabalho dele era conexão e união, que estamos todos unidos num mesmo planeta, né, evoluindo juntos do ponto de vista biológico, do ponto de vista espiritual, nos corpos, passando por muitas mutações, é dinâmica a vida na Terra, e ele dizia da importância de nós amarmos a forma com que ele propunha essa união e essa reconexão com a natureza, era através de uma sensibilidade compassiva e extremamente amorosa para com o planeta. Quem ama o planeta de verdade, cuida, porque cuida como cuida dos seus, né? Somos todos irmanados. Não haveria vida na Terra humana se o planeta não fosse como é. Nós somos filhos desta natureza do planeta, biologicamente falando, né? Nós somos filhos deste planeta Terra, nascemos da Terra. O que temos de diferente neste momento é que nós podemos contar as histórias do planeta, como diz o Marcelo Gleiser, e nós podemos pensar sobre nós mesmos em relação ao outro, né? Essa é a única diferença, é uma evolução que chegou à consciência através da humanidade. Não somos melhores que as outras partes do planeta. E a gente ficou pensando muito nesse tema, o curso que nós gravamos, que eu gravei, né, sobre os florais de Bach, eles trazem esse assunto, a importância da conexão, da união, porque isso também cura a solidão, gente. E a solidão que mais afeta hoje o ser humano não é a dele não ter nenhuma relação social, é dele se sentir sozinho para dar conta de tudo. Ele não conta com o planeta, ele não conta, não confia nos governos, não confia nas pessoas, ele se sente só, como eu resolvo isso, é sempre. E em tempos de tanta tecnologia, é difícil mesmo isso, porque parece que assim, em alguns momentos eu vou lá fora, eu abraço a árvore, eu faço uma oração ali naquele gramado, mas aí eu volto para o meu computador e estou aqui com a minha inteligência artificial montando essa planilha, fazendo aquilo, e aí eu desconecto absolutamente de tudo aquilo, de que eu sou parte do corpo da Terra, que essas forças da Terra, elas podem me apoiar em tudo, na tecnologia, nas minhas relações, em tudo, elas são parte de tudo. Eu Né? queria muito deixar claro para quem está ouvindo a gente que essa não é uma conversa hoje que a gente coloca só num plano metafísico, porque antigamente a gente não tinha estudos que pudessem medir, né, a pulsação da Terra e a pulsação das pessoas, o quanto o eletromagnetismo do planeta atua sobre o nosso corpo, como a lei de gravidade que mantém absolutamente tudo unido,
absolutamente tudo unido, né? Não há, pela lei da gravidade, nós estamos unidos a todos os astros fora da Terra, inclusive. Sofremos influência desses astros também. E isso não é mais metafísico, né? Isso é física, isso é bioquímica, isso é astrofísica. E ler sobre esses assuntos, assistir vídeos, TEDs, né, participar de lives como essa ou de outros cursos que tratam esses assuntos, ajudam no nosso autoconhecimento e no fortalecimento da nossa autoestima, mas também da nossa humildade e do nosso senso de serviço e de compromisso para com a vida. Olha, posso contar uma história? Uma Deve, ilustração deve. para tudo que você está falando, né? E o que a gente está conversando aqui. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu estava no Canadá e aí eu tinha ido levar meus filhos para Disney antes, ali em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Aí meu marido voltou com as crianças para o Brasil e eu fui para o Canadá fazer um curso lá com a Sabina Petit, encontrar um grupo que já estava lá para fazer o curso com a Sabina Petit e depois eu ia voltar para os Estados Unidos, para a Califórnia, para encontrar algumas amigas, passar uns 5 dias e voltaria para o Brasil. Então era um programa extenso e era naquele tempo que a gente não tinha o bilhete o ticket do avião, não era uma coisa que você tinha no celular, nem existia celular nesse tempo, né? Mas você não tinha aquilo Era como um online. carnezinho, era um papelzinho. Era um carnê, era engraçado, era um É bloquinho, isso. né? E eu tinha todas aquelas pernas de voo, né? Que eram os trechos, tanto para ir quanto para voltar, né? Que não tinha voo direto da cidade onde eu estava fazendo o curso para voltar para a Califórnia, então eu tinha que pegar um avião de Vitória até Vancouver, de Vancouver até São Francisco, enfim, era tudo complicado e aquele monte de papelzinho. E cada vez que você ia embarcar num pedaço de voo, você apresentava aquele carnê, a pessoa destacava um pedaço, grampeava e não sei o quê, enfim. Era tudo assim complicado. E aí eu estava lá em Vitória, terminou o curso da Sabina Petit, maravilhoso curso da Sabina Petit, e aí eu peguei, estava arrumando a minha bagagem, peguei o meu talãozinho, né, dos trechos da viagem, e aí fui olhar, falei, ups, tá faltando um trecho aqui. Cadê o trecho de Vancouver para São Francisco? E aí a gente fica um pouco aflita, assim, não, será que eu não sei olhar direito? Porque era complicado o negócio, né? Dei para minha amiga, dei para outra pessoa, não, Cíntia, realmente está faltando trecho. Aí eu fiquei bem aflita, porque não falava direito inglês naquele tempo, né? Eram tempos mais difíceis, a gente não tinha os acessos das tecnologias que nos dão acesso a tudo quanto é coisa. Hoje você resolve online, onde você está, no seu celular e tal. Falei, como é que eu vou resolver isso aqui? E estava todo mundo ocupado, ninguém ia parar para me ajudar ali, estava todo mundo ocupado também fazendo as suas malas, finalizando as coisas ali para poder ir embora. E aí eu pensei, quem são as forças poderosas, as mais poderosas, mais eficazes que eu conheço para resolver essa parada para mim enquanto eu durmo, porque aí já era tarde, era de noite, eu tinha que dormir. E eu não sabia falar inglês para ligar na United Airlines lá do Canadá, sabe, era ruim o meu inglês naquele tempo. E aí eu lembrei, eu acordei para isso e eu pensei, eu vou chamar as forças dos 4 elementos da natureza, porque tudo nessa terra é criado a partir deles. E eu fiz uma invocação de água, fogo, terra e ar, o espírito da água, o espírito do fogo, o espírito da terra e o espírito do ar. Mostrei o meu talão, falei que tá faltando um pedaço aqui. Eu preciso que vocês resolvam essa situação enquanto eu durmo. E Thaís, queridos que estão aqui com a gente, eu dormi a noite toda. Incrível, porque eu estava preocupada antes, mas aí eu relaxei, entreguei, dormi
No dia seguinte, às 6 da manhã de lá, que já era umas 10 da manhã aqui, eu liguei para o Brasil. Liguei do telefone do hotel, fiz uma ligação para o Brasil, para a United, para resolver, ver o que eu podia fazer naquele momento. Quem ia me ajudar, que passos eu tinha que tomar. E aí me atendeu uma moça da United e eu comecei a conversar com ela. Falei: olha, eu tô aqui, vim para uma viagem com muitos trechos, eu tô aqui com o meu caneta, tá faltando um trecho, eu preciso dele hoje. E eu não sei como eu vou fazer. Daí a moça no telefone falou assim para mim: Cíntia? Falei: como assim? Não me conhece? Pela voz, né? Porque eu nem dei meu nome. Ela falou: oi, Cíntia, aqui é a Silvia. Falei: como assim? Eu nem lembrava que a gente conhecia uma pessoa que trabalhava na United, mas eu nem sabia que cargo ela tinha. Ela fazia os cursos de florais, a gente alugava uma propriedade dela para fazer cursos lá muitas vezes, mas eu não sabia o que ela fazia na United, né? Eu nem lembrava disso. E aí, essa moça que me atendeu, em meio a tantas outras, e resolveu para mim assim, ó, resolveu na hora. Ela falou: pode ir para o aeroporto, seu ticket já vai estar lá, esperando você. E foi tudo muito incrível. Provavelmente outra pessoa talvez também tivesse resolvido para mim muito rapidamente e tudo, né? Mas aquilo foi um acolhimento a mais, foi um presente a mais que a Mãe Natureza me ofereceu naquele momento. Eu tenho um monte de histórias dessas, gente, que eu não vou aqui ficar gastando nosso tempo com isso, mas são ótimas histórias para ilustrar isso. Quando a gente recruta essas forças, são as nossas forças, atuando a favor de tudo, até de passagem aérea perdida. E não precisa ser só através de invocação, né? É você saber que existe uma conexão entre tudo. Isso, Jung diria que é uma sincronicidade, né? E eu diria que, olha, a Silvia aqui na nossa live. Aquele quadro foi feito pela Silvia, isso, A Silvia Silvia é Merkel. muito importante na minha vida também. Vamos falar um pouco dos florais de Bach que podem ajudar nesse processo de conexão das pessoas consigo, com a natureza, estudando no livro aberto da natureza sobre a sua existência na Terra, inclusive, né? Bom, por onde Trazendo você quer autoconhecimento. começar? Ah, eu quero começar falando das pessoas que têm medo. Ah, De ok, medo mas ok. antes? Vamos começar com medo. As Então vamos pessoas têm começar medo com de medo. raio, as pessoas, lógico, não estou falando daquele medo real de ter uma enchente no lugar onde você vive. Cíntia traz a mímulos, né? Mas eu estou falando desse medo, medo de entrar numa trilha, medo de chegar perto de uma árvore, medo de ter uma aranha, né? Medo de da natureza, né? Há muitos de nós, a maioria de nós, tem muitos medos: medo de lagartixa, medo de aranha, medo de cobra, medo de pisar num lugar e não saber o que tem. Então, assim, olha lá, né? O medo do controle. Nós não temos controle sobre a natureza. Podemos até achar que temos, mas não temos. E o tempo, o clima, tem mostrado isso para a gente de uma forma bem radical, Didática. drástica nestes últimos tempos, né? Então, nós temos muitos recursos entre os florais de Bach que trabalham o tema do medo, né? Todos esses que a Cíntia mostrou são bem adequados para tipos, intensidades diferentes de medo e tipos diferentes na forma com que a gente lida. Eu gosto muito de pensar no alheamento também da natureza. A clêmatis é uma boa essência para o É, alheamento, posso né? O falar uma mundo coisa sobre o natural. Clemats Pode, nesse pode, claro. contexto? Quando a primeira carta que eu levantei aqui foi o Clemats e o Mimulus, né? Depois eu levantei o Mimulus. O Clemats também foi um dos primeiros florais que o Dr. Bach preparou na natureza, acho que o terceiro ou o quarto. Então as coisas também começam por aí, né? E eu penso sempre que quando a gente está mais presente, que é o tema do Clematis, você tem menos medo. Com O certeza. clematis não é um dos florais descritos exatamente para questões do medo, mas quando você consegue, quando você ocupa o seu lugar de direito na encarnação,
outras energias não ocupam esse lugar. Então você tem mais segurança. E Com aí você certeza. pode lembrar quem você é. E parte de quem você é a Mãe Terra, é a natureza que te constitui. Né? Então, o clematis, nesse sentido, não apenas do alheamento, né? Eu não vou pensar nisso, não vou ligar para isso, mas no sentido da presença, do quanto ele te traz para estar presente. E não só no âmbito mental, mas aqui, totalmente aqui presente. Se você vê o clematis na natureza, é uma planta trepadeira, né? Ela vai longe. E aquelas florzinhas que não tem pétalas, elas só têm as sépalas, né? Elas são aquelas coisinhas assim pequenininhas, gente, subindo uma cerquinha, subindo em cima de uma outra planta, e ela viaja, ela vai longe. É uma exploradora, não deixa de ser uma exploradora, Eu né? considero uma exploradora. Eu considero Clematis uma exploradora da natureza, dos seus arredores. Então, use Clematis com pessoas que estão muito desconectadas da natureza. Da sua Use própria primeiros florais. essência, né, da sua própria vida. Eu gosto também, Cíntia, das pessoas no nosso. Você estava falando, a gente vai para a internet, a gente vai para os tablets, para a nossa relação online com a vida, e fica um pouco irritado com o ritmo da natureza. Ai, não queria sol hoje. Ai, não queria vento. Hoje eu queria chuva, mas está calor. É. Ai, vou para a praia, ai, a maré é alta. Não podia ser maré baixa. A gente sai do ritmo do planeta. Em Patins é uma essência maravilhosa para nos colocar de volta no ritmo. Essências como Cherry Plum ajudam a colocar no ritmo e ela é para medo de não ter controle. A Empate. Impatiens nos ajuda a entrar em relação com o ritmo da natureza para trazendo o nosso ritmo interno, até os batimentos cardíacos mais naturais, né? Não tão estressados. A Empátiens é uma essência interessantíssima para os Muito. tempos de hoje, né? Nesse século XXI, com a irritabilidade que a gente tem daquilo que sai fora do que a gente quer que seja também, né? Ela é muito a respeito disso, do ritmo errado da natureza ou do outro, né? Pode falar alguma coisa, Cintioca. Nossa, eu me encanto com empates. É um dos meus florais importante para mim, né? Favoritos, favoritos. Não, pensando assim, para eu tomar, né? Eu tomo empates de quando em quando, assim. Até quando eu nem tô percebendo os sintomas, eu tomo, porque eu sei que eu preciso do empates. E ele bota o seu coração em sincronia com o coração da terra, entre outras coisas. Olha essa flor cor-de-rosa, desse jeito. A descrição é que ela é malva, né? O empatins, ela é malva. Essa foto ela tá um pouco mais Ela está colorida um do que pouco ela mais é. colorida do que ela é Ela é na mais natureza. clarinha, bem Ela mais é mais clarinha. clara. É, é, e ela tem aí, o escurinho fica lá no fundo, né? Dá a sensação do mais escurinho lá no fundo, quando você aprofunda a sua conexão com a Terra, né? A Isso gente tem a não ver tá com a pensando. respiração. Nossa, Isso muito a tem ver com a a ver com a respiração. respiração. Porque quando a gente está muito irritado ou muito apressado, a nossa respiração fica curta, ela fica aqui em cima, ó, ela não vai até o fundo, né? Ela é muito importante E neste quando você é momento. reativo também, né? As Pois, outras pessoas, as situações, que é uma coisa bem de empates, né? Aquelas sementinhas sementeira que abre, joga sementinhas, não sei o quê, do comportamento da planta. Então, são pessoas, quando você olha uma pessoa que é reativa, você logo pensa naquela assinatura do empates, né? sim. Dessa reatividade. Olha, Ele nos e ensina que a gente não precisa disso. A gente pode respirar. A Thais trouxe a questão da respiração, muito bem colocado. Respirar, ir mais profundamente na gente mesmo para entender o outro. E aí estender um cordão de coração para com o outro.
Isso. Outra que é boa para respiração é a mimulus, né? Porque ela é uma flor que submerge. Ela nasce na beirada dos rios e quando os rios enchem, a planta aguenta bem ficar alagada, né? Ficar Ela não se debaixo, afoga. submersa. Então ela também ajuda a aprofundar a respiração nos casos de medo. A primeira coisa que acontece quando você tem medo é que o teu coração acelera, a tua respiração fica curta e isto aumenta a ansiedade. Então, o exato inverso é aprofundar a respiração, porque você ativa o sistema, o nervo vago, e você respira mais profundamente, desliga a ansiedade. No mais profundamente, mais lentamente, não é no inspirar, gente, é no expirar que promove esse equilíbrio. E eu queria falar da Crab Apple, que é uma essência, inclusive interessante para os muito materialistas e que tem nojinho da natureza. Eu estou colocando a natureza fora da gente, vocês estão vendo? Só para vocês entenderem, porque a natureza somos nós, né? Fico pensando se a mandioca tivesse nojinho da gente, porque quando alguém vai tirar a mandioca da terra, tá cheio de terra, e a pessoa fala, ai, me sujei toda de terra, né? A terra não suja. Claro que a gente vai lavar a mão, porque a gente não quer infecção em cortezinhos no dedo, a gente, enfim, não quer se machucar lidando com o planeta, né? Mas há muitas pessoas, eu tenho uma amiga queridíssima, excelente pessoa, e que dizia, por mim, eu punha mármore em toda a praia, porque a areia da praia me dá muito nojo, me parece sujeira, né? Crab Apple. E todas as pessoas que têm nojo da água quente, da água fria na natureza, da grama, nojo dos insetos, nojo de alguma coisa na árvore, uma seiva que acho que melecou a mão, ou que olha para a criança que brincou muito no jardim e quando chega em casa fala, ah, você está todo sujo. Isso é Crab Apple, né? A Crab Apple ajuda a gente, é uma essência bem espiritual, todas as essências promovem, né, o contato com a nossa espiritualidade, com a nossa essência espiritual. A Crab Apple nos devolve para um lugar de dignidade essencial, né, de pureza e de uma coisa de conexão mesmo com esse lado em nós, que é criança, que é puro, que pode até ser selvagem na natureza, no melhor sentido da palavra, e pode se aprender a respeitando a natureza, também aproveitar, né, a natureza em si. Crab Apple é uma essência básica para quem quer estimular a sua relação com a natureza. Dá tempo de falar Dá. a cerejinha do bolo, Dá Cíntia? tempo, dá. Eu acabei de olhar a hora, a gente está bem tranquila. Pode falar. Posso, antes de você falar da cerejinha, a gente Pode está com falar. tempo, eu queria falar dessa daqui, que é o cerato. E Ele também é importante nesse contexto da gente lembrar que nós somos natureza, porque o cerato nos ajuda a valorizar, validar, a ouvir a nossa voz interior. E quando você só fica ouvindo fora e valorizando, validando o que está fora, se validando na tecnologia ou onde quer, nos personagens que aparecem no Instagram, pelos né? influencers. Personagens, são por isso que eu estou chamando de personagens. E em detrimento de estar em contato com você mesma, para se lembrar, né? O cerato é um ótimo floral também aqui para isso. Amplia a intuição, e no ampliar a intuição, você consegue ter uma percepção mais clara dos ritmos naturais, né? Da Tem um conexão vídeo, com os animais. lembrei Conex... agora de um Ah, vídeo que eu assisti, que eu acho que foi feito pela equipe do Julian Barnard, que é um dos produtores de florais de Bach. Vamos falar voltamos. da sua cereja do bolo? Ah, vamos. São duas essências que para mim são a cerejinha do bolo, né? Desse tema, somos conexão com a natureza, somos natureza.
né? E olhando do ponto de vista dos florais, do Dr. Eduardo Bá, dos florais ingleses, porque sobre esse tema nós poderíamos pegar todos os sistemas de essências florais, em todos encontraríamos, nos brasileiros, em todos encontraríamos muitas essências para esse tema. Eu estou citando algumas do Bá, eu e a Cíntia, né, Cíntia? Eu queria falar da Holly, em primeiro lugar, que é o tema da união, da conexão amorosa com o outro, né? E conosco mesmo. Né? O Holly é uma essência tida para a raiva, para o ódio, ela é para desconexão, né? Para quando você rompe por animosidade, por falta de boa vontade, por inveja, por ciúme, por sentimentos fortes de aversão com o outro. Né? E esse outro pode ser a natureza. Né? Muitas vezes a raiva ela passa por uma fase de quase indiferença. A pessoa nem sente mais a raiva de tão profunda que é, né? E Não ela diz, não percebe sinto. mais que tem aquela dor, né? Não, não, raiva é dor. Né? A pessoa nem diz como dor, muitas vezes é um orgulho para ela sentir essa raiva tanta. A Holly é a essência que cura essa desconexão com o amor de compaixão, né? Então ela nos leva a aprender a amar o que está ao nosso entorno e que faz parte de nós, mesmo que não percebamos, né? Que está fazendo parte. Você sabe que quando você olha para áreas do hemisfério norte que tem maior falta de luz, fica muito óbvio para você perceber que a falta de luz influencia no humor das pessoas. Porque fica muito tempo, o inverno é muito longo, né? Aonde e no inverno no hemisfério norte, e principalmente no mais alto, né, mais próximo do polo, existem dias de penumbra, onde o sol parece que não acende nunca. E essas pessoas que moram lá, né, os nossos irmãos que lá residem, sofrem por demais com a falta da luz solar. Então, essa é uma forma bem grosseira até de mostrar como a natureza e nós estamos muito interligados, e tem muitas outras mais sutis, mas Holly é uma essência de conexão, de união, de nos sentirmos pertencer ao todo. Podemos começar pelo cachorro que mora na casa do vizinho e que nós achamos que odiamos. Podemos começar pelo cachorro que vive na rua e que você pode sentir que ele é uma atrapalhação para o seu dia a dia. Né? A gente tem visto isso, inclusive, recentemente, infelizmente, nos noticiários. Mas tem uma outra essência que eu gosto por demais, que é o Wild Rose. A Wild Rose, ela é para quem está indiferente à natureza, não por esse sentimento de raiva, ódio ou nojo, é porque nem percebe que ela existe, não sabe os ciclos, não sabe a lua que tá, não sabe quais são as flores que estão florescendo nos jardins em torno da sua casa, não sabe os ciclos do ano, não consegue olhar para fora para a natureza e dizer: ah, hoje eu estou verão, hoje eu estou inverno, hoje eu estou primavera, por mais que os ciclos estejam misturados, quando você vê o manacá todo florido, na tua mente pode simbolizar a época do ano em que você está, ou quando você vê as roseiras ou as camélias em flor, você pode dizer, sou o inverno agora, né? Mas para nós, muito desconectados, muito desinteressados, né? Dos ciclos da vida e, portanto, desinteressados no mais profundo, pensando nisso como autoconhecimento e autoestima, de quem somos, né? A Wild Rose cura esse desinteresse e ajuda a limpar o teu sentir, o teu olhar, o teu perceber, para você sentir que você pertence à comunidade, ao bairro, à sociedade, né, ao país, ao planeta, e que você pode ter isso que eu acho precioso na Wild. Ações. Ela é uma essência que não fica só no emocional, é muito para além disso.
porque você passa a se importar e ter atitudes construtivas na tua rua, no teu bairro. Pode surgir em você um interesse por reciclar lixo, pode surgir em você um interesse de trazer plantas para dentro de casa, pode surgir em você um interesse de estar mais atento aos animais que circulam sem tutores pela tua rua e que podem estar magros, famintos, né? E outros interesses variados, até como criar, por exemplo, se você é um fazendeiro ou se você trabalha, né, na agropecuária, é você se interessar mais sobre como causar menos sofrimento aos animais que você cria, ou sobre como, melhor ainda, favorecer uma vida mais feliz para esses animais ou para a terra que você semeia, né, como manter essa terra viva e operando, né, em acordo com o humano. Né? Eu sonho o dia em que a gente vai ter um coração mais franciscano, ou mais, vamos voltar mais no tempo ainda, né? Associado, aliado à percepção dos povos originários da Terra, né? Que são extremamente sábios nessa ciência que é tão desconhecida para nós, que é o de pertencer ao planeta e cuidar dele. E com isso, assim como a gente tem pessoas que não cuidam de si mesmas, né, Thaís? Com Então certeza. essas estão muito desconectadas de tudo porque nem perceberam a si próprias aquele mini pedacinho de planeta que está ali, né? Então é uma jornada, né? É uma Posso jornada. contar uma história bastante real? Só eu terminar de falar isso, espera aí que eu já Perdão. espero você contar a história. É uma jornada e a gente está se ajudando mutuamente. Então, à medida que você se torna consciente e começa a perceber e a vivenciar isso, né? Cuidar do seu lixo e tantas coisas que você pode fazer com esforço mínimo, realmente, né? Só por se sentir parte, né? E aí você inspira o outro. Você inspira o outro a começar a perceber também. Fala, Thaís. Você está falando isso, eu estou pensando, né? Trocar o consumo pela conexão. Pode ser Ó, bem lindo, interessante. lindo isso. Pode ser bem Lindo. interessante. E vitalizante. Agora, eu vou contar uma história, vou resumir muito, mas o litoral norte sofreu muito há poucos anos atrás com uma avalanche de terra, lama, e muitas pessoas perderam seus lares, perderam familiares, muitas vítimas foram ceifadas quando o morro enlameado desceu. E eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária com os florais naquela região, especialmente de Camburi, Camburizinho, ali onde eu conhecia mais pessoas, enfim. E um dos casos que eu atendi, e a pessoa entrou em pânico após tudo aquilo, ela perdeu a casa, mas perdeu muitos amigos, e sofreu com o sofrimento dos outros, foi acolhida numa pousada, isso foi maravilhoso, ali várias pousadas abriram suas Foi. portas Foi para que as maravilhoso. pessoas fossem morar lá enquanto não tinham ainda um outro local para viver, não refizessem suas vidas, e essa pessoa em especial, ela entrou numa depressão profunda e um dia ela teve como que ela teve um surto psicótico, ela saiu pelas ruas andando e, enfim, completamente desconectada da família, de filhos, dela mesma, pensando muito a sério em morrer, foi hospitalizada naquela época. E eu entrei com os florais, claro, para aquilo, ela estava com um psiquiatra também, mas o trabalho dela na reconexão com o planeta, e especialmente na reconexão com a vida dela e com o lugar onde ela morava, passou por ela tomar muita Wild Rose. E junto com isso, ela decidiu que na casa dela ela ia cultivar um jardim, porque os jardins foram todos destruídos. E ela sempre dizia que cultivar um jardim curou a alma dela. Ai, que lindo.
Que lindo esse caso. Então, isso não é uma coisa metafórica, né? Isso é muito real. Estou citando um caso, eu poderia citar muitos em estados extremos de sofrimento, né? O pessoal que, como terapeuta floral, ainda trabalha no Rio Grande do Sul, atendendo, porque o Rio Grande do Sul, gente, depois do alagamento do estado, quase ali, né? Foram muitas as cidades envolvidas no alagamento que teve recentemente também. A cidade de Porto Alegre e os arredores ali foi uma tristeza, e nós temos muitos terapeutas florais que se reuniram, eu estou em alguns grupos, e que fazem um trabalho de levar os florais em lugares ermos, em lugares que eram, inclusive, inacessíveis, né, na época do alagamento. E eles têm muitas histórias também, e todas as histórias passam por uma reconexão consigo e com o lugar, porque foi Lindo que você quebrado pelo lembrou. trauma. Muito lindo que você trouxe esse tema. E eu, enquanto você estava falando, fiquei pensando aqui, a gente ainda chama de voluntariado. É, Logo a gente vai chamar de autocuidado. Porque quando você cuida do outro, você está cuidando de você mesmo. Quando você cuida da natureza, você está cuidando de você mesmo. Né? Então, acho que com isso a gente pode, se você concordar, a gente pode fechar vamos fechar. o nosso Semana que vem encontro. eu vou fazer E uma live. A Cíntia não vai estar presente, mas a Essências Florais deverá divulgar também a também. live. E é ainda sobre os florais de bar. Lembrando que tem um curso aí no Hotmart, um curso gostoso de fazer, gravado, com a experiência aí desses quase 30 anos, né, de consultório, mas também com a experiência de muitas outras pessoas reunidas, né, e que tem literatura que podem ser e que foram integradas ao curso, né, e literatura moderna, né, atual, de gente que está trabalhando, como o Ricardo Orozco e tantos outros, né. Então, para quem se interessar, vai lá na bio da Essências Florais, clica lá nos cursos de floral de bar, tá na plataforma do Hotmart, e vai poder fazer o curso totalmente online. E é um curso curto, ele não é um curso longo, não é cansativo, ele é Não. ele é bem inspirador. Foi É assim que. dinâmico, é maravilhoso, vale muito a pena. E com essa professora incrível que vocês estão vendo aqui. Obrigada, E Thaís. semana que vem eu estou entre dois temas. Um é sobre a solidão, ainda continuando esse tema, e Acho que você entrar, podia. no assunto um pouquinho mais profundamente sobre conexão com a natureza, para a gente ainda ficar nesse assunto, ou falar sobre os florais de bar no dia a dia. Se eu não falar dos florais de bar no dia a dia semana que vem, eu vou falar na outra. Então, como é que você tem o kit em casa e vai usando com as coisas com criança, com idoso, com estresse que Uma você coisa bem passa? prática, Bem né? prática, que está Excelente. no curso. Vou fazer uma live para trazer o ânimo Vai aí fazer do um conhecimento. spoiler. Um spoiler, um spoiler. Isso. Isso. Vai ser um dos Queridos, dois temas, as Essências Florais divulga também para você aí que está nos assistindo. obrigada, Tá obrigada, bom? obrigada pela presença Beijos de a todo todos. mundo. Quem estava aqui com a gente agora, quem vai vir depois. Ó, Tá bom. Beijo beijo, grande, gente. queridos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Kate. Tchau, gente.